Amigos e amigas do Notícias da Terra Redonda, eu vou comentar a passeata ontem, o ato, né, não sei como se chama aquilo, do Bolsonaro com os motociclistas em São Paulo, que, segundo algumas análises, diz que isso revela uma certa capilaridade do Bolsonaro. Eu acho que, pelo contrário, atos como o que aconteceu em São Paulo ontem e outros que ele tem feito revelam muito mais da dificuldade de mobilização do Bolsonaro em relação à sua base do que uma capacidade efetiva de mobilização do Bolsonaro, e vou explicar por quê. Mesmo ontem, que os bolsonaristas dizem que tinham 12 mil motos no ato lá com o Bolsonaro, jornalistas que percorreram São Paulo disseram que não se encontrava moto para alugar, ou seja, teve muita moto alugada para participar, fora que dentro dessas 12 mil motos, pelo menos 2 mil era do próprio aparato de segurança montado pelos governos estaduais e municipais para o ato. Vamos esquecer que é o presidente da República, e isso envolve todo um aparato. Algumas das motos tinham a placa coberta. Né? Placa coberta, quem cobre placa, ou no mínimo quer esconder alguma coisa. E, na maioria das vezes, quer cometer alguma ilegalidade, por isso cobre. Ou então quer esconder alguma coisa. E talvez o que tenham a esconder, ao cobrirem a placa, seja de onde vieram essas motos, como foram mobilizadas essas motos. Ah, tinha gente lá que é bolsonarista, ideologicamente. Mas quantas daquelas motos foram alugadas e por quem? Vamos lembrar, pessoal, que ele não conseguiu 500 mil assinaturas para legalizar o partido que ele queria legalizar. Eu vou contar para vocês o seguinte: dia 1º de maio passado, eu moro aqui em Brasília, fui receber minha companheira que mora em São Paulo e ela veio passar o final de semana aqui comigo. Eu fui recebê-la no aeroporto de manhã cedo e descendo um monte de gente com camisa amarela, com bandeirinha amarela, do avião, descendo da área de desembarque. E quando ela chegou, minha companheira comentou que no avião e no espaço de desembarque ela viu muita gente com camisa amarela e bandeira amarela. Ela falou: por que o pessoal está vindo? É o jogo, alguma coisa? Eu falei: não, é um ato do Bolsonaro. Tem um ato do Bolsonaro que eles chamaram nacionalmente, que vai ser aqui em Brasília, em frente ao Planalto. E a gente passou de carro, né, no elevado que tem, que você consegue ver lá o Planalto e tal, e tinha um número significativo, mas bem pouco para um ato mobilizado nacionalmente, e é mobilizado com a máquina, que só a máquina do governo federal, ela reúne, direto ou indiretamente, dezenas de milhares de cargos comissionados, incluindo os militares, são dezenas de milhares só em Brasília, ao que se soma outros dezenas e dezenas de milhares em governos estaduais que são dirigidos por bolsonaristas ou por aliados ao bolsonarismo e que têm com a família miliciana acordos de apoio político e que jogam água nesse moinho da mobilização. E mesmo com isso tudo, ele não consegue fazer expressivos atos de massa. E aí eu vou lembrar daquela época que todos nós recordamos, a época que antecedeu o golpe contra a presidenta Dilma. A presidenta Dilma, graças também a um bombardeio midiático incessante contra o governo, contra a esquerda, a presidenta Dilma chegou a ter 8% de aprovação. E mesmo com esse índice baixíssimo, mesmo com o bombardeio midiático, o setor progressista, o setor que defendia a democracia, que era contra o golpe, fazia atos com 150, 200 mil pessoas no Rio, em São Paulo e por todo o Brasil. Atos muito maiores do que o Bolsonaro mostra ser capaz de mobilizar, tendo 25% a 30%. Isso quer dizer que Bolsonaro está morto, Bolsonaro já é um adversário batido? Claro que não. Ele tem ainda essa gordura de 25% a 30%. Vai lutar com todas as forças, conta com apoio de parcelas da elite que defendem, né, o Guedes, que defende a política econômica do governo, de ataque à soberania, de ataque aos direitos dos trabalhadores. Ele ainda tem gordura para queimar e ele vê o que aconteceu com seus congêneres neofascistas quando saem do poder. Por exemplo, o Netanyahu, em Israel, o Benjamin Netanyahu, ex-primeiro-ministro de Israel, está respondendo a 3 acusações de corrupção sérias e existe uma grande chance, parte da mídia israelense diz: ele vai para a cadeia. Por isso que ele lutou tão tenazmente, porque pela lei israelense, o primeiro-ministro goza de várias imunidades. Aqui do lado, para não ir tão longe como Israel, aqui do lado no Peru, a Keiko Fujimori,
A Keiko Fujimori, ela perdeu a eleição presidencial para o Pedro Castilho, disse que foi fraude, não está reconhecendo, diz que não vai reconhecer o resultado, como o Bolsonaro já está dizendo que vai ser fraude em 2022, diz que não vai reconhecer o resultado, por quê? Porque ela concorreu já na condicional. Ela estava presa, foi solta na condicional, concorreu à presidência da República e sabe que sem a blindagem do poder, ela vai voltar para a cadeia. O Trump que é um magnata diferente do Bolsonaro, que deve, né, ter seus dinheiros aí, a gente não sabe aonde, mas espalhados. Mas o Trump, ele tem uma fortuna de muitos e muitos bilhões de dólares. Então, ele é um cara muito rico. E mesmo com toda essa fortuna, mesmo com parte do establishment apoiando ele lá, o Partido Republicano, hoje é dele praticamente, ele está respondendo a dezenas de processos que, inclusive, colocam em risco até sua própria fortuna. Vocês imaginem o Bolsonaro fora do poder, meus amigos e amigas. Ele sabe muito bem, e o entorno dele sabe, que se ele sair do poder, o destino quase certo dele e de parte da família dele é a cadeia. Ele vai lutar tenazmente. Agora, nós não podemos nem subestimá-lo, mas também não vamos pintar o diabo mais feio do que ele é. Bolsonaro fala que vai fazer, que acontece, que vai dar golpe, que não sei o quê, que esse não é o regime que eu quero e tal. Mas o Bolsonaro, como todo falastrão, é um valentão de um fôlego só. Ele precisa de ter um entorno que garanta ele, porque ele não tem coragem pessoal. Ele é um tigre de papel. E nós vamos mostrar isso no dia 19 de junho também, entre outras demonstrações, a luta pela democracia em defesa da soberania, dos direitos dos trabalhadores, vai dar uma nova prova de força no dia 19 de junho. É importante todos estarem lá. Vão estar lá dezenas e dezenas de milhares de pessoas sem nenhuma prebenda, sem nenhum cargo comissionado, vão estar lá porque acreditam na luta por justiça e pela democracia, ao contrário desses pequenos e organizados com nosso dinheiro atos a favor do presidente Bolsonaro. Então, dia 19 de junho é uma data importantíssima. E eu conto também com vocês toda terça-feira, às 8 horas, aqui na nossa tribuna de resistência, que é o Notícias da Terra Redonda. Um abraço. Tchau, tchau.